programação, o nosso próximo assunto é de também muito interesse do nosso público, que é como manter os usuários conectados remotamente, com segurança e sem perder a produtividade. Acho que é mais um grande desafio desse cenário que a gente está vivendo. E para falar com a gente, quem vai explicar para a gente esse tão valioso como é o Ian Ramone, gerente comercial da NDC, e o Leandro Nunes, gerente de arquitetura e soluções também da NDC. Boa tarde, como vocês estão, Ian? Como vocês, né, Ian e Leandro, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Dani, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vejo bastante amigos aqui conectados, bastante Que clientes. bom! As pessoas estão nos prestigiando, ficamos Muito felizes. legal, muito legal. Interajam com a gente, acho que é legal falar, já que você me deu esse gancho, interajam com a gente, perguntem, né? No caso, no final a gente vai fazer as nossas perguntas e respostas, porque tem só especialista hoje, tem que aproveitar o espaço, né? Vamos aproveitar. Depois de duas feras, Gassan aí, sempre com a gente, há muito tempo também. Doutora Alessandra, obrigado. Está muito em linha com os nossos processos aqui, né? A gente está super antenado a isso. E para responder essa pergunta, né, produtividade, 100% linkada à segurança, né? Até pela continuidade do negócio, né? Então, a NDC é uma empresa de engenharia, né? Apesar de eu estar atuando na área de vendas hoje, eu também venho de uma base técnica. E eu gosto de ilustrar, gosto de desenhar também as coisas. Eu gostaria de compartilhar um conteúdo só Claro. para exemplificar um pouquinho do nosso pensamento e como que a gente olha para esse novo momento, né? E eu acho que um primeiro ponto que é interessante comentar, ou ao mínimo refletir, né? Aí quem puder colaborar pelo chat, enfim, eu abro esse slide perguntando qual que é a sensação, o que cada um entende, né, dessa imagem. Eu já vi diversas respostas, né, que são empresas de tecnologia, empresas de serviços, tudo mais, né? Mas é uma imagem muito reflexiva nesse momento, porque ela quer dizer e está muito linkada ao que a gente vive hoje, né? Hoje toda companhia é uma companhia de TI, né? Inevitavelmente. Exato. Ela trafega dados, né? Dados hoje têm um valor super importante. Então, para mim, né, e nossos grupos de conversas, a gente chegou nessa conclusão que eu acho bem interessante, né? Ou seja, datas, né, da Big Data, ou a data, né, no caso, ou os dados, é basicamente Exato. uma nova moeda? A gente pode falar que é uma nova moeda? O patrimônio da empresa está muito atrelado ao dado, não tem como fugir disso, né? Então, inevitavelmente, a gente tem que envolver, tem que levar a segurança nesse contexto, né? Porque você Exato. tem que proteger esse bem, né? E ainda mais em um modelo de conexão que tínhamos, né? Que era centralizado ali na matriz, na central da empresa, ela tinha o seu próprio CPD, né? Ficava tudo ali conectado, mesmo depois entrando a história de nuvens privadas, né? A gente foi para um outro contexto de usuários móveis, equipe, forças de vendas que trabalhavam roaming, tudo mais, e como o Gassan também bem comentou, as infraestruturas em nuvem, né? O SaaS, o PaaS, IaaS, por aí vai, né? Só que em todo esse contexto, né, a gente, e essa troca de informação interna que sempre foi muito bem escoltada, né, com vários produtos de segurança. Hoje o portfólio da Cisco são em média aí 12 soluções que a gente tem, né? Então, tudo isso está Para muito vários cenários, centralizado. né? Ou seja, soluções para vários cenários. Isso que é interessante, né? O portfólio ele é robusto, mas e ele atende a vários cenários diferentes, né? Exato, para você ter, para a empresa ter possibilidade de avançar os negócios digitalmente, né? Então, também retomando o que o Gassan falou, que o Laércio diz que hoje você trabalha de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, Exato. né? Então você tem que ter acesso a isso para ser produtivo, né? Só que no meio de tudo isso, né? Então a gente enfrentou aí uma mudança drástica, né? Casinhas de e computadores, foi casinhas basicamente e isso. computadores para todo lado, né? E Exato. do dia para a noite. Então, a gente começou a refletir, cara, os dados não estão mais ali naquele centrinho, né? Ele está sendo trafegado também por todo lugar. Como que Exato. as empresas estão olhando para isso? Ela continua tendo usuário em casa só com antivírus lá, né? Quando ele não está numa VPN, quando ele não está conectado na infraestrutura da empresa? Será que é o suficiente, né? O antivírus é uma ferramenta de 1990. Lógico que sempre
atualizada. Mas os atacantes, os hackers, eles estão de olho em todo esse movimento, né? Inevitavelmente. A gente participou de vários fóruns, várias ações aí para recuperar dados de cliente, né? Que sofreu por esse motivo. Então, a grande pergunta que fica, como que as empresas estão olhando para tudo isso hoje em dia, né? Contextualizando aí a sua pergunta, produtividade, né? Esses caras precisam de segurança, precisam ter essas informações aí com o mínimo de visibilidade, né, possível, Exato. né? Agora, outra pergunta que eu tenho aqui, que, claro, casa com tudo isso que a gente está falando, e acredito que também seja uma pergunta das pessoas que estão nos assistindo, quais seriam as soluções mais adequadas para esse cenário remoto? E por que essas? Já que o portfólio é tão grande, né? Então, por que escolher uma e não outra? Ou algumas e não outras? Exato. Aí que está o gap, né? O problema de segurança, porque as empresas estão evoluindo digitalmente muito rápido. É preciso, é necessário. Só que, do ponto de vista de segurança, fica complexo de decidir uma, duas ou três soluções que seja, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Então, Exato. a NDC, tendo em vista aí esses novos vetores de ataque, né? Pro dado, o dado hoje ele é viajante, né? Ele pode estar em qualquer lugar hoje. Então, para a gente acompanhar tudo isso, uma vez que a gente abre novos vetores de ataque, que as ameaças estão mais sofisticadas, né? O comportamento do usuário está diferente, né? A gente contextualizou tudo isso e quer que essas duas linhas andem em conjunto, né? Que não seja complexo de você fazer tudo isso, porque você está evoluindo, né? Digitalmente. Então, é um apanhado de não só produtos, não só soluções, né? Mas como o Gassan comentou, que é o conceito de pessoas, como a doutora também comentou, que não é só uma legislação que vai mudar tudo, né? Então, Na verdade, é um combo, né? Como a gente, como justamente tem sido comentado, comportamento, mais tecnologia, mais disciplina também, de alguma forma, né? Porque antes isso não era necessário, mas agora é, e às vezes nem sempre as pessoas entendem, né? Porque já que a dinâmica mudou exato. totalmente E novos desafios, muitas vezes também. desconhecidos, né? Então, Exatamente. o nosso foco, nosso corpo técnico pensou muito em um serviço de excelência para a segurança, tanto para a gente conseguir responder rapidamente, quanto criar um plano, né? Então, na NDC, a gente tem a nossa BU de vendas, tem uma BU de segurança, uma BU de adoção, o Gassan também comentou muito de adoção, é uma parte importantíssima, né, do processo, né, e principalmente do suporte, né, ali o 24/7, em qualquer momento, qualquer hora, uma empresa pode estar sendo atacada, né? Então a gente tem essas unidades de negócio, né, que se conversam entre si para a gente levar para os clientes uma melhor gestão, um melhor controle, garantir que todos esses usuários também, através da adoção, por exemplo, use corretamente as soluções, né? Então a gente já encontrou casos que o cliente tem a ferramenta ativada e um número baixíssimo de uso de usuários, mesmo ele tendo a licença, né? Ou, enfim, então é a prática, é a cultura, né? E a gente consolida tudo isso para entregar para o cliente uma maior capacidade, né, de execução dessas ferramentas e desses novos modelos de comunicação de dados, né, seja do home office, ou seja de alguma característica que a empresa exige, né, que o negócio exige. Então a gente formatou tudo isso em um serviço, né, através de produto, solução, unidade de negócio, para levar para os nossos clientes um portfólio único, né, que ele consegue, através de um serviço, usufruir de tudo isso, do ponto de vista de tecnologia, de adoção, de uso das ferramentas, né, para a gente conseguir fornecer e capacitar as empresas para o segundo passo, né, tudo isso planejado com roadmap. Afinal de contas, a gente sempre comenta isso, como falei no começo, toda empresa hoje é uma empresa de TI, mas principalmente Exato. precisa ser uma empresa segura em tecnologia, né? Exatamente. E aí a gente não tem muito como fugir de transformação digital, que é outro assunto que tem sido falado, né, bastante, e tá, realmente impacta 101% a parte de cibersegurança, né? Ou seja, uma coisa está muito atrelada à outra. Muito atrelada a outra. Se eu estou me transformando digitalmente, basicamente eu estou usando muito mais tecnologia que antes, e eu estou muito mais exposto que antes. E eu preciso justamente de um suporte também mais robusto,
porque, ou seja, cada mercado tem a sua, enfim, tem a sua expertise. Então, ou seja, É rápido, é dinâmico, exato. exatamente, exatamente. Bom, agora então a gente fala, o Leandro, né? Acho que ele pode falar também, complementar tudo isso que você falou e trazer um pouquinho mais também de informação de valor. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando também. Dani, eu vejo dois pontos importantes aqui a comentar. O primeiro, como o Gassan bem mencionou, é o momento do desespero, né? O primeiro momento, sexta-feira, preciso migrar tudo para home office para funcionar segunda-feira. Então, esse primeiro momento, quando a gente fala em ferramentas de soluções, o primeiro ponto é a tua empresa, né, ter capacidade de absorver esses usuários que agora estão remotamente, né? Esse é o primeiro ponto. Então, aqui eu estou falando de conectividade. Será que os firewalls, os equipamentos ali de bordo, eles têm capacidade de absorver esse número de usuário que agora estão em home office? Se não tiver, uma das ferramentas, né, que a gente oferece é você colocar um firewall ali próprio como gateway de VPN, né, para absorver essa quantidade enorme de usuários. Então, esse é o primeiro ponto. E é uma vantagem porque não é um equipamento que você vai precisar importar, esperar chegar aqui no Brasil, tempo de instalação. É uma solução rápida, né? Rápida, como serviço, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você ter um equipamento próprio para receber essa quantidade de conexão. O outro lado da ponta dessa conexão é o usuário que está em casa, né? Ele precisa, de alguma forma, ter alguma ferramenta que o conecte à empresa de forma segura, né? Então, aí eu estou falando do Cisco AnyConnect, nada mais é do que um software, né? Um pedaço de software que conecta o usuário da casa dele da empresa, né? Então, esse ponto é muito importante, que a gente está provendo aí uma segurança confiável da casa do usuário até a empresa, uma extensão da empresa, né? Porém, tem algumas questões que são importantes a gente comentar aqui. E se eu não estiver acessando algum serviço, alguma aplicação que esteja na empresa? Esteja na internet, por exemplo, esteja na isso é cloud. arriscado. Isso é bem arriscado, não? Exatamente. Isso acontece o tempo todo, né? O funcionário não necessariamente ele está acessando as aplicações que estão no data center, ele pode estar acessando o serviço que está na nuvem, ou simplesmente navegando na internet. E como que a gente Google, por protege exemplo. ele? Um Google, Exato, por exemplo. exatamente. Nesse sentido, a gente recomenda fortemente o uso do Umbrella, até uma ferramenta muito interessante da Cisco, que acaba protegendo a navegação, né? Ela te dá uma navegação segura. Então, imagina que para eu acessar qualquer aplicação que esteja fora da minha empresa, ou seja, na nuvem, na internet, o meu primeiro salto vai ser o Umbrella, que é um serviço de DNS da Cisco, né? O Umbrella ele faz uma pesquisa e diz se aquele destino que você está tentando acessar ele é confiável ou não, né? Se não for confiável, isso está resolvido ali mesmo, né? Então, é muito importante as empresas entenderem que, além da proteção do acesso interno até a matriz, né, até o data center da minha companhia, eu também tenho a proteção no acesso externo. Acho que esses dois pontos são os principais quando a gente fala em conectividade, né? Só que segurança da informação ela tem vários pontos, assim, né? A gente fala que a segurança precisa ser feita em camadas. Por mais que eu tenha um acesso seguro ao meu data center e à minha conexão externa, será que eu ainda estou seguro? Como é que eu consigo verificar a identidade do usuário? Como é que eu sei que é realmente o Leandro que está tentando fazer aquele acesso, né? Porque antes era mais fácil, né? Presencial, as pessoas estavam naquela rede, né? Naquela rede que ela, entre aspas, um quadrado. Agora é muito mais amplo, né? Exatamente. Então, é muito importante, Dani, a gente conseguir verificar a identidade do usuário, né? E quem faz isso é uma ferramenta chamada Cisco Duo, que ele te oferece um duplo fator de autenticação, né? 2 ou mais fatores. Então, na prática, ele funciona da seguinte forma. O primeiro fator de autenticação é algo que eu sei. Ou seja, meu usuário e minha senha eu sei, né? No entanto, isso não significa que eu estou seguro, né? A gente sabe que hoje o roubo de dados, né, ele acontece através de hackers, né? E também alguns usuários compartilham senha, né? Isso acontece, né? E as pesquisas mostram que 81% hoje em dia das falhas de segurança estão relacionadas a credenciais de acesso, né? Então, o primeiro ponto de autenticação, minha senha, algo que eu sei. Como segundo ponto, é interessante você ter algo que oferecer uma solução de algo que você tenha. Um token, por exemplo, né? Então, quando eu colocar meu usuário e senha ali para tentar o acesso, ele vai me exigir um token. Só você tem um token, né? Ou, como opção,
algo que eu sou, por exemplo. Eu posso colocar ali minha impressão digital, Exato. ou fazer o reconhecimento facial. Personalizar, né? Personalizar. Personalizado. A ideia aqui é aumentar o nível de segurança do ponto de vista de verificar a identidade do usuário, né? Agora, o outro ponto é que, assim, nada melhor do que eu prover segurança, né? Oferecer proteção na origem, né? Quanto mais próximo a gente tiver do usuário, do dispositivo do usuário, é melhor. Essa é a recomendação em todos os casos, né? Então, é importante que o dispositivo do usuário, seja ele o laptop, o smartphone, que ele estiver usando para estabelecer a conexão, esteja seguro, né? A ferramenta que a gente oferece é o Cisco AMP, né? É uma ferramenta que é um Advanced Malware Protection, né? Ele vai proteger ali todos os malwares e ele protege a máquina do usuário ali. Então, ele consegue prevenir e bloquear as ameaças na origem, né? Então, observa que quando a gente fala em segurança, não é uma solução ou um part number, né? É um conjunto de ferramentas que É te até isso que eu ia oferecem falar para isso. você. Assim, você foi falando várias ferramentas, mas assim, pensando no overview, qual seria essa onda de aquisições para que de fato tivesse esse programa? Porque me parece que é um programa de processo de segurança, né? Que é incrível. Mas assim, de alguma forma fica mais fácil assim. Qual seria o passo 1 até chegar nessa última ferramenta ou solução que você citou? Excelente pergunta, Dani. Assim, se a gente for colocar numa ordem, né? O primeiro ponto, como eu comentei, é você prover a conectividade segura. N-Connect, se conectando até o firewall que está lá na empresa. Como segundo ponto, o Umbrella, eu acredito que ele tem que estar, o Umbrella e o AMP, eles precisam estar em todas as situações, né? Você precisa proteger os dispositivos dos usuários, né? E o teu acesso externo precisa ser seguro sempre, né? Em qualquer lugar. Na minha casa, no aeroporto, dentro de um táxi, de uma cafeteria, eu preciso ter meu acesso seguro, né? Agora, se a gente quiser aumentar o nível, e eu acho que também vale muito a pena, você precisa ter uma verificação de identidade. Então, numa sequência, primeira coisa, a conectividade, né? Ou seja, conectividade interna e externa, né? Segundo ponto, você proteger o endpoint ali com um antivírus avançado, né? Que é o AMP. E por último, o Cisco Duo, né? Importante ressaltar fazer uma observação aqui, Dani, que é o seguinte, a segurança. Só uma perguntinha, você vai chegar a compartilhar com a gente algum conteúdo? Porque aqui a minha tela tá como tela, tá Leandro está começando a compartilhar, mas ainda não apareceu, tá? Caso Tá. você esteja, quer dizer, acho que você está basicamente explicando em cima, né, até para ficar ilustrado e para a gente não está aparecendo, é só esse Eu achei que feedback que tinha é bem aparecido. importante. Ainda não. Deixa eu Porque as tentar aqui. pessoas vejam também, acho que o nome das soluções e justamente esse fluxo que é tão interessante que você está explicando. Agora apareceu. Agora sim, soluções Excelente. integradas. Agora sim. Agora fica até mais Excelente. fácil. Fica mais Isso, fácil, né? isso. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, na matriz, você tem aqui o seu firewall com capacidade suficiente para receber os acessos de todo mundo que está aqui em home office, né? Ok. Eu preciso proteger esse dispositivo ou os dispositivos do usuário. Então, é importante você ter aqui o AMP, né, instalado em todas as máquinas para dar essa segurança já na origem, né? Toda vez que a gente for fazer um acesso externo, ou seja, for passar pela internet para fazer um acesso numa nuvem pública, por exemplo, para acessar o Salesforce, Office 365, ou até mesmo o Webex, que esse acesso aconteça de forma segura. Assim para qualquer acesso direcionado à internet, né? E por último, a gente colocar o Duo como fator adicional de verificação de identidade, né? Esse conjunto de ferramentas, ele é principal assim quando a gente fala em trabalho remoto. Uma observação só que eu gostaria de fazer é o seguinte: num passado recente, quando a gente vai fazer design de rede, discutir arquitetura, a gente olha alguns pontos, né? A gente vai olhar confiabilidade da rede, se a rede é autodisponível, se ela é autoescalável, se ela tem segurança, né? E se ela me dá ali alguma redução de custo. Isso mudou hoje em dia, né? A segurança hoje ela está em primeiro ponto, né? É o pilar da solução. Então, antes da gente começar a desenhar algo, a gente vai estudar quais são as políticas, né? Definir muito bem as políticas. Será que todos os usuários precisam acessar todas as aplicações que estão na matriz? Talvez não. Então, isso precisa estar muito bem definido. Uma vez que você tem isso fechado, com certeza você vai ter uma rede confiável, uma rede com excelência operacional, uma rede escalável, e vai reduzir teu custo, porque uma vez que a gente sofre algum ataque, e você tem ali um roubo ou sequestro de dados, quanto te custa isso para resolver esse problema, né? Você vai precisar Sim. colocar lá os profissionais trabalhando fora de hora, ou seja, para identificar o problema, fazendo janelas de manutenção para corrigir o problema.
desenvolver relatório de causa raiz, sem contar no prejuízo da mancha da imagem da empresa, né? Claro. Então, isso é um custo que não é mensurável. Por isso que segurança precisa ser o carro-chefe, o pilar de qualquer solução. Então, muito obrigada, gente. Excelente final de tarde e até o próximo. Tá joia. Tchau, tchau.